Hoje vamos falar sobre o perfil do franqueado de sucesso. Teremos vários e vários vídeos falando de perfil, falando de habilidade, falando de competência, mas em grandes linhas, para que o franqueado tenha sucesso operacional, ele precisa ser analítico, ele precisa ser disciplinado e ele precisa ter humanidade. E só esses três tópicos nós falaríamos dias e dias aqui afora, horas e horas e horas aqui afora, falando em como ser analítico, como ser disciplinado e como ter humanidade. Ser analítico, disciplinado e ter humanidade são competências essenciais. Ou seja, você tem que ter a consciência de que você precisa ser assim e aí você vai agir dessa forma. Então, essa visão macro desses três indicadores, e nós vamos ter outros vídeos falando detalhadamente de cada um, mas eu quero trazer essa reflexão para você, que o analítico é o seguinte: você precisa olhar indicadores o tempo todo, você precisa olhar indicadores o tempo todo, você precisa se apaixonar pelos indicadores, você precisa entender o que aquela informação sinaliza no teu negócio. Então, uma vez que você entende que no seu funil de vendas a sua prospecção está diminuindo, obviamente que a sua conversão pode sofrer alterações negativas. Se você percebe que não tá gerando lead, ou que a eficiência do canal das redes sociais está baixando e você vive exclusivamente desse tipo de cliente, do cliente que vem das redes sociais, você precisa potencializar, você precisa trazer sua agência de marketing, reavaliar a estratégia, reavaliar os banners, reavaliar o prompt, reavaliar todo o cenário para que você possa entender o porquê que o cliente não está chegando pelas redes sociais. Você precisa também estar atento, e o analítico tem esse perfil, de observar qual é o esforço que dá mais resultado e qual é o esforço que você precisa ter simplesmente para que a tua região te conheça. Então você fala assim: poxa, eu faço panfletagem, mas nunca veio ninguém com o panfleto aqui. Mas o panfleto faz com que o teu vizinho saiba que você está ali, que aquele determinado bairro saiba que você existe. Então, de alguma forma, o panfleto gera presença na tua loja ou a pessoas nas suas redes sociais, só que você não consegue tangibilizar isso. Eu lembro que no passado, na época dos panfletos ainda, nós tínhamos o hábito de mapear cidades, né, cidades do interior, e mapear os bairros. E você fazer um ciclo de marketing presencial nos bairros. Então eu falo assim, agora eu vou começar com esse bairro aqui. Fazia lá, eu chamava de Operação Pente Fino. Faz a estratégia ali. Mensura. Próxima semana, os próximos dias, outro bairro. Mensura. Depois você vai entendendo qual bairro é melhor. Se o teu negócio compreende a cada negócio fechado um contrato, identifica de onde está vindo os seus clientes. Que de repente é ali que você tem que potencializar mais investimentos. Eu tenho uma empresa que funciona numa capital, mas eu atendo o Brasil inteiro. Perfeito, você vende para o Brasil inteiro. Qual é a região que mais compra? Qual é o perfil de pessoas que mais compra? Qual é o momento do mês que as pessoas mais compram o teu produto? Começo do mês, meio do mês, final do mês. Herbert, eu vendo vários serviços aqui. Tá, então qual é, para cada serviço que você vende, o melhor momento? Seguros. As pessoas compram mais seguros de carro na época que vão viajar. Férias. As pessoas compram mais material escolar um pouco antes de começar o ano letivo. As pessoas compram mais sorvetes no verão. Então, qual é o grande momento do teu negócio? Tem alguns bares, por exemplo, que quando tá calor, vende muito. Quando tá frio, problema. E quando tá calor, você precisa de 10 garçons, pelo menos para atender ali o teu restaurante. Parte fixo, parte freelance. Viu que tá chovendo? Vai trazer os 10? Vai trazer os freelas? Sim? Não? Dá para trazer? Não dá para trazer? Você precisa estar analisando o tempo todo o teu negócio para entender qual é o melhor momento de recuar, qual é o melhor momento de atacar. Não menos importante, mas você precisa ser humano. Você precisa entender que a pessoa que trabalha com você é um pacote, assim como você, de razões, emoções, sentimentos, que são administrados ou não são administrados. Todo ser humano tem um desafio. Todo ser humano tem um problema. E às vezes aquilo que é óbvio para você, para o outro, não é. Então, uma estratégia de gestão de pessoas é o seguinte: o óbvio precisa ser dito sempre. Aquilo que faz total sentido para você pode fazer nenhum sentido para o outro. Aquilo que é urgente para você pode não parecer nem um pouco urgente para o outro. Obviamente que com o passar do tempo, com afinidade e com o trabalho constante, vocês vão diminuindo essas diferenças. Mas você nunca pode deixar de perder o olhar do outro. As pessoas hoje trabalham, né? A gente tem aí essas questões geracionais, né? Geração Y, geração Baby Boomer, geração
Z, geração millennials, tem todas essas gerações e cada geração compreende a relação do trabalho de uma forma. Então, tem pessoas hoje, na minha época, por exemplo, quando os meus amigos fizemos 18 anos, a gente praticamente dormia na autoescola para começar o processo para tirar carta, porque queria tirar carta de qualquer jeito. Hoje os jovens não são assim. Você tem um monte de jovens de 18 anos que não é habilitado. Ele anda de aplicativo. Então, as relações, elas vão mudando. A forma e os valores vão mudando. De repente, para você é óbvio ter que trabalhar para ganhar dinheiro para fazer viagens. E tem gente falando, não quero viajar, eu quero comprar o último celular, eu quero ir... Enfim, as ambições são diferentes, os propósitos são diferentes e os porquês das pessoas são diferentes. E você só vai conseguir olhar o outro, conectar com o outro, se você desenvolver e potencializar a sua humanidade. Então, no processo de gestão de pessoas, como é que eu contribuo com essa pessoa? Como é que eu agrego com essa pessoa? Como é que a competência, a habilidade dela, a potência dela soma-se com a minha potência e juntos criamos essa empresa melhor? Tem alguns modelos de negócio em franquias que a rotatividade é muito grande. Principalmente franquias de alimentação, venda de serviços como seguro, como consórcio, como crédito, tem uma rotatividade muito grande. Ou a rotatividade acontece porque as pessoas não alcançam os objetivos, ou a rotatividade acontece porque a pessoa não vê sentido muito naquilo, ou a rotatividade acontece porque na hora da contratação você aceitou qualquer pessoa e você precisava preencher aquela cadeira. Esse tipo de decisão é a mais cara, tá? Porque perde você, perde o contratado, perde o funcionário. Eu lembro que eu trabalhei numa franquia, não vou citar nomes, mas que a curva do aprendizado do novo colaborador era de 30 a 45 dias. Ou seja, um cara que não era do mercado, que ia sentar lá para começar a vender o produto, era um produto financeiro, ele demorava de 30 a 45 dias para começar a produzir em alta performance. Começar a produzir em alta performance. Ele até produzia antes, mas ele ia passar ali 7 a 10 dias aprendendo dos produtos. Depois ele ia ter lá um acompanhamento, a gente chamava de sombra, né? De um vendedor mais experiente ou de um supervisor acompanhando as primeiras ligações, as primeiras interações dele com o cliente. Até ele começar a produzir em alta performance, demorava 45 dias. O problema, se ele ficasse, ótimo, maravilha. Depois ele começava a produzir alta performance, ele começava a ficar feliz porque estava ganhando dinheiro, o franqueado ficava feliz porque estava ganhando dinheiro, todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro. O problema é quando ele não ficava. E se você parar para pensar, numa curva de aprendizado de 45 dias, você trocar 4 vezes a pessoa que está nessa cadeira, você ficou um ano sem alta performance naquela cadeira. Então é muito sério esse processo de contratação e você precisa entender que o seu modelo de negócio, às vezes, permite isso. Você tem um prazo de que a pessoa que foi contratada comece a te dar alta performance. Agora, tem outros modelos de negócio que é muito mais simples, que a pessoa tem que aprender, e aí, com muito respeito, a tirar café da máquina, fazer um processo operacional de limpeza, servir, fazer um suco, e aí já tem as receitas pré-programadas, então não tem que inventar a roda, né? Tem franquias lá, a maioria das franquias de pão, de croissant, de doce, ele pega lá aquilo que está congelado, põe no forno, já tem o roteiro, né? 20 minutos, o forno a 180 graus, ele coloca lá, tem franquia que você só aperta um botão e vai, né? Já até identifica o produto. Perfeito. A curva do aprendizado é menor. Mas se ele não tiver propósito naquilo, qualquer 50 reais, 100 reais, 200 reais a mais, ele sai daquilo. Então, essa questão da humanidade no processo de gestão de franquia, ela é muito importante. Nós teremos vários conteúdos, na própria mentoria a gente fala muito sobre isso, sobre a sua capacidade de você olhar para o outro e entender como é que esse outro funciona. Agora, gente, nem a gente sabe como a gente funciona direito, então não tem resposta conclusiva. Tem a sensibilidade de perceber que o outro tem limites, assim como você também tem limites. E como é que isso vai se compor. Uma outra coisa, não menos importante, e que define muito se um franqueado tem sucesso ou não, é a capacidade de disciplina que ele tem, de executar processos estabelecidos.
Se você compra uma franquia, a disciplina não pode ser um desafio para você. Se você compra uma franquia, a disciplina é uma característica que tem que fazer parte da sua composição como pessoa. Por quê? Porque você está comprando um modelo de negócio existente e você é um sócio executor. Embora que naquele CNPJ, naquela localidade, naquele período de contrato, você seja o dono, você comprou um modelo de negócio replicável. Então, se você comprou um modelo de negócio, você tem que executar o modelo de negócio. Só executa o modelo de negócio quem é disciplinado. Então, a disciplina ela faz parte e ela é inegociável na competência necessária do franqueado. Então, agora que você vai comprar uma franquia, ou você já está na franquia, a disciplina de execução tem que ser exata. Agora, Herbert, a franqueadora falou para eu investir, sei lá, R$100 em redes sociais por dia, por semana, por mês. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. E esse R$100 diário, semanal, mensal, não está trazendo resultado. Preciso ficar seguindo a orientação até quebrar? Claro que não. É aí que você vai questionar, com base em fatos de dados, que é aquela competência analítica. E quando questionar, você vai estar questionando uma pessoa, um consultor, um diretor. E é por isso que é muito importante, muitas vezes, você comprar franquias de quem experimentou a franquia desde a sua essência. Muitas franqueadoras hoje não tá com o sócio que criou a marca, né? O sócio, a pessoa que criou a marca vendeu para outro, que às vezes vendeu para outro, já está no quinto outro já, mas a marca é forte e tudo bem. Mas essencialmente, esse que comprou não ficou com a barriga no balcão ali. Então talvez ele não saiba, mas a equipe operacional tem que saber. Então é muito importante você executar dentro do modelo de negócio franquia aquilo que foi determinado por você. Herbert, comprei a franquia, mas cara, não tem nada aqui, viu? Tô solto aqui, posso fazer o que eu quiser, a franqueadora só quer o royalties dela lá, ou só quer que eu compre o produto X dela, me deixa até solto. Você então não comprou o modelo de franquia. Você está no modelo de franquia, mas não comprou o modelo de fato, porque o modelo de fato compõe essa estratégia. Então, muito cuidado. A disciplina, ela faz parte da sua competência e ela é para ser seguida. Obviamente, sendo analítico e não perdendo o olhar para o outro. Porque toda grande empresa, toda grande franquia tem pessoas que executam perfeitamente o modelo de negócio. E o final da linha, eu acho que o grande desafio, né, é fazer com que a equipe que você seleciona, os gestores, os operadores, os diretores, os executivos de forma geral, qualquer que seja ali a sua estrutura de franquia, sejam apaixonados pelo modelo de negócio que você investiu, que você consiga transferir essa paixão que você tem pelo teu negócio para aquelas pessoas, para que elas trabalhem e se dediquem de forma completa para aquilo que estão fazendo. Então, se a pessoa trabalha com venda de crédito, que ela entenda de crédito, que ela entenda que o crédito ajuda as pessoas, que ela entende que ela é um instrumento ali de colaboração com as pessoas. Se ela vende curso, que ela entende que ela está vendendo conhecimento para as pessoas, que com esse conhecimento ela pode arrumar um emprego melhor, ela pode mudar a vida dela, isso é fantástico. Se ela vende cafezinho, ela tem que entender que ela está acordando a pessoa, vendendo um café gostoso para a pessoa, um momento ou de relaxamento, ou de hábito de tomar café, enfim, um ser humano apaixonado pelo que faz, consequentemente, traz resultado, gera lucro para onde ele está. Eu acho que esse é o desafio do gestor, esse é o desafio do franqueado, tá bom? Conta com a gente e não esquece de nos acompanhar em todos os nossos canais. Clica aqui, abraço, tchau, tchau.